Inicialmente no capítulo, a problemática envolvendo o socialismo científico e a utopia é descrita. De certa forma, a utopia seria um estado ou lugar ao qual a injustiça, segregação, desperdício, exploração e inúmeros outros males para a sociedade não existiriam. E isso, segundo o autor E. Marx, é completamente o contrário do que existe no capitalismo. O capitalismo é um sistema que, segundo Marx, segrega, desperdiça, gera injustiças, exploração do trabalho, entre outros. Essa exploração ocorria de forma nítida no sistema feudal, enquanto o sistema capitalista é mascarada por uma suposta liberdade do agente de escolha de como, quando, onde ele quer vender a sua força de trabalho. Essa força de trabalho gera produtos, e o preço de um produto é determinado por matéria-prima, mão de obra, outros gastos e lucro. Tudo isso, por si só, gera o lucro. Porém, o lucro, segundo o autor, não está completamente nas mãos do trabalhador. Esse lucro que não está nas mãos do trabalhador seria denominado mais-valia. Para entendermos a mais-valia, é importante que também entendamos a diferença entre mercadorias e bens em geral, segundo Marx. Bens em geral seria tudo aquilo que nós produzimos com o nosso esforço para a nossa satisfação de nossas necessidades ou lazeres em geral. Por outro lado, mercadorias são tudo aquilo que nós produzimos ou não para a satisfação de outrem com o intuito de gerar trocas. Porém, para fazer e realizar trocas, nós precisamos saber o valor de uso de nossas mercadorias e das mercadorias de outros. Portanto, o que define o valor da mercadoria é a quantidade de trabalho social empregado na produção da mercadoria até a sua finalização, não só a utilidade de uso, segundo Marx. Trabalho social, nessa realidade, seriam as condições médias de trabalho, manufatura e produção de um determinado lugar. Com base nisso, nós podemos entender, portanto, o que é a mais-valia. A mais-valia seria, em suma, o excedente da produção da qual o operário não faz uso. Por exemplo, se o dia de trabalho for de 10 horas e o tempo necessário para produzir o valor do salário do proletário for igual a 6, sobram 4 horas das quais o operário não faz uso. Estas 4 horas estão nas mãos do seu patrão, e esse trabalho excedente não pago é determinado mais-valia. E, segundo Marx, esse é o principal pilar do sistema capitalista. Mesmo entre os defensores da teoria da mais-valia, porém, há divergências. Marx distingue o socialismo utópico do socialismo científico, apontando aquele que tem como expoentes Robert Owen, Charles Fourier e Saint-Simon como meio fadado ao fracasso para levar a cabo a modificação social, haja vista da visão pacífica destes de que a colaboração da burguesia seria necessária. Já no socialismo científico, por outro lado, acredita-se que a partir de uma análise científica das relações sociais, econômicas e políticas, seria possível destruir completamente o sistema capitalista e levar a classe trabalhadora ao topo. Opondo-se à tese dos utópicos, Marx prega que o único meio existente para transformar a sociedade se dá através de uma revolução violenta da classe trabalhadora, dos ditos oprimidos, tomando a força o que julgam lhe ser de direito, ou dos ditos opressores, que são os detentores dos meios de produção e do capital em geral, ou seja, a burguesia. A base para tal teoria, digamos, questionável, é claro, é ignorar realidades econômicas, afirmando que o excedente da produção destinado ao dono dos meios de produção, na verdade, deveria ficar nas mãos dos trabalhadores. E assim, estes iriam gerir com um carinho nunca antes visto as propriedades agora do povo, coletivizadas. Na visão de Marx, o que faz a sociedade evoluir e progressivamente rumar em direção ao socialismo é o surgimento de novas forças produtivas materiais, que são as ferramentas e máquinas, por exemplo, trazendo assim novas realidades sociais. Mas seriam as forças produtivas materiais resultado de ideias do homem, que exerce o raciocínio e a criatividade para desenvolver novas ferramentas e ter mais conforto material? Não no marxismo. Nele, é exatamente o contrário. As forças produtivas materiais, de alguma maneira mística, surgem do acaso. Então, somente depois surgem as ideias. Dito isso, Marx e Engels acreditavam que o capitalismo iria se autocorromper, sendo a transição do capitalismo ao socialismo uma característica inerente a este. Afirmavam isso por conta de 3 fatores. O primeiro deles, a concentração de capital na mão dos detentores dos meios de produção. O segundo, o aumento da miséria das massas por conta da exploração. E essa exploração levaria à futura revolta e revolução do proletariado. E o terceiro e último dos 3 fatores, que Marx e Engels viam como o mais importante, era a contradição do sistema capitalista, no qual detinha uma coletivização na produção e individualização na apropriação. No caso,
quem se apropriava do capital era quem não trabalhava. Essa contradição, que Marx e Engels viam como uma hipocrisia, eles acreditavam que isso seria o enfraquecimento do sistema capitalista. Para a revolução acontecer, que Marx e Engels tanto fomentavam, eles apenas esperavam pelo momento no qual a classe trabalhadora não poderia mais ser limitada para iniciar a revolução, no caso, o próprio enfraquecimento do capitalismo. Afirmavam também que os únicos protagonistas da revolução poderiam ser o proletariado, por conta do sofrimento que eles tiveram na mão dos detentores dos meios de produção. Caso a revolução obtivesse sucesso, eles não iriam instaurar uma sociedade injusta pelo seu sofrimento passado. A revolução visava abolir totalmente a propriedade privada. Marx também pretendia abolir a distinção entre classes, pelo simples motivo que ele acreditava que essa distinção entre classes sempre haveria uma classe dominante, e o Estado iria sempre agir pelos interesses dessa mesma classe dominante. Portanto, Marx citava que esse enfraquecimento do capitalismo seria o momento perfeito para começar a revolução. Dizia que se os trabalhadores estivessem prontos para este momento, logo haveria a implantação do socialismo. Caso contrário, geraria um caos total na sociedade. Pelo fato de ver o único meio possível de implantar o socialismo ser através da revolução, Marx, no final do capítulo, faz uma espécie de convocação para todos os trabalhadores do mundo. E aí que vem o nome do capítulo: Trabalhadores de todos os países, univos.